Ligados e integrados, oferecimento Seara, Salsicha Seara, tudo fica bom demais. Boehringer Ingelheim. Olá, bom dia! Como vocês estão, hein? Sejam muito bem-vindos a mais um Ligados e Integrados, o programa que te informa tudo sobre a cadeia de aves e suínos. Como as vacinas contribuem para a saúde animal? Esse é o primeiro tema do quadro Nós Alimentamos o Mundo, que estreia hoje no nosso programa. E mais, custo de produção de frangos cai e de suínos sobe, de acordo com o monitoramento da Central de Inteligência da Embrapa. Tudo isso você vê no Ligados e Integrados, que começa agora. Os custos de produção de aves e suínos apresentaram números distintos em agosto, segundo a apuração da Embrapa Suínos e Aves, divulgados em sua central de inteligência. No Paraná, o custo de produção do frango caiu 1,73%, impulsionado principalmente pela redução no preço de alimentação e de outros insumos. Já em Santa Catarina, o custo do suíno subiu quase 1%, agora com destaque para o aumento nos custos sobre o capital investido e de giro. Apesar dessas variações mensais, ambos os estados registraram alta nos custos acumulados dos últimos 12 meses. Essas informações são cruciais para que os produtores tomem decisões mais assertivas e elas podem ser acessadas via site da Embrapa. Então, acessem lá, hein, gente? Nós sabemos que a saúde do rebanho está diretamente ligada à produtividade e o resultado do lote do criador, certo? Um rebanho saudável significa maior rentabilidade e permite que você foque em outras áreas do manejo. Agora, onde a vacina entra em toda essa história? A vacina é o primeiro passo para garantir a imunização do seu plantel. Mas não é tão simples assim não, viu? Por isso, a Boehringer, que é referência em saúde animal, também reconhecida pela qualidade de suas vacinas e soluções focadas na criação de aves e suínos, inicia hoje uma parceria com Ligados e Integrados para levar aos produtores que nos assistem informações relevantes do setor, dicas práticas para otimizar os programas de imunização do seu rebanho e muito mais, viu, gente? Hoje a gente vai falar sobre a origem das vacinas e como elas contribuem para a saúde animal. Falar sobre o assunto é o Felipe Fernando, que é médico veterinário de formação e gerente de marketing de aves e suínos da Boehringer. Bom dia, Felipe, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Juliana. Primeiro, agradeço o convite e, mais uma vez, é muito importante a gente relembrar esse tema, né? Falar de vacinas e vacinação e o quanto que impacta na cadeia de produção de aves e suínos. É isso, e é isso que a gente vai falar hoje também, né, Felipe? Então, para começar, eu já queria saber, conta um pouquinho pra gente, como que surgiu essa ideia de vacina, né? E quando que isso aconteceu? Tá. É muito interessante a história da vacina em si, né? E quando a gente fala no contexto da medicina veterinária, tanto dos animais de produção e de companhia, é de extrema importância que a gente tenha o processo de imunização desses animais. E a história começa lá no século XVIII, quando um cara chamado Edward Jenner, ele percebeu que pessoas que tiravam leite, que ordenhavam vacas e que tinham um vírus chamado cowpox, que era uma varíola das vacas, essas pessoas, quando tinham contato com a varíola humana, elas apresentavam a doença de forma muito mais branda. E aí, naquela época, né, com um estilo de experimento um pouco mais arcaico, no século XVIII, robusto, a gente está falando, né, robusto, ele desenvolveu uma vacina utilizando o vírus de vaca, o vírus da varíola das vacas, e inoculou em seres humanos. E aí ele descobriu, né, ele viu
que a doença se tornava realmente mais branda quando essas pessoas entravam em contato com o vírus humano e assim não desenvolviam a doença e também eliminavam o vírus do pox, né, ou a varíola humana. Então isso aconteceu lá no século XVIII e até o nome da vacina em latim significa vaca. Então a origem do nome vacina vem lá das vacas, onde começou toda a história da apresentação, né, e de como que descobriu que apresentar um patógeno ou algum micro-organismo para o sistema hospedeiro, para o sistema imune, seja de qualquer animal ou ser humano, poderia desenvolver, então, uma imunidade para combater futuras infecções. Olha que interessante, eu não sabia disso. E o setor de aves e suínos, né, Felipe, mudou muito ao longo dos anos, né? A gente sabe disso. Como que a saúde animal evoluiu junto nessa última década? Contando da última década, Juliana, a gente tem uma evolução muito grande no que diz respeito à sanidade. Então, o Brasil hoje ele é referência, não de hoje, mas ele é referência em tudo que se diz respeito à biosseguridade e ao controle sanitário de todo o plantel. Quando a gente planeja fazer uma criação de animais de produção, a base de tudo está dentro da biosseguridade. Eu proteger esse meu plantel de agentes externos, seja ele patógenos, né, como vírus, bactérias, fungos, protozoários, e também do ambiente, que eu forneça para esses animais um ambiente adequado que ele possa manifestar toda a performance e não sofrer nenhum tipo de ou temperatura muito alta, né, passar calor, frio, necessidade de água e alimento. Então essa é a base. E junto blindar o setor, né, blindar a granja, blindar o aviário, para que não entre nada de fora, né, e que não aconteça nenhum tipo de doença. Nos últimos 10 anos a gente intensificou muito isso, devido à salmonela. Se a gente considerar aves e suínos, salmonela foi, a partir do momento que a gente dá mais controle ou foca mais na eliminação, não erradicação, mas eliminação, diminuir, né, a quantidade, a presença dessas bactérias que são uma zoonose, que podem ser uma zoonose, a gente criou um novo patamar. Então, um patamar onde eu consigo blindar, através do controle de um micro-organismo, a gente consegue controlar vários outros. Então, esse é um ponto muito interessante dos últimos 10 anos. O outro é a evolução genética. Sem nenhuma dúvida, a gente teve uma evolução muito grande, né? A genética dos animais vem se aperfeiçoando ano a ano. E outra maneira aí que a gente conseguiu desenvolver muito mais a produção de aves e suínos é a nutrição. Então, a nutrição tem um papel fundamental da otimização, né, da ração, a composição da ração, a composição adequada, seja ela para um animal que é uma reprodutora, ou um reprodutor, ou um animal que está na fase de crescimento, depois na fase de terminação. Então, o balanço e a formulação dessas rações deram, né, a nutrição contribuiu muito para que a gente atingisse uma qualidade, tanto qualidade do produto final, quanto, às vezes, produzir muito mais rápido, né? O animal está preparado ali para ir para o processamento muito mais rápido do que a gente tinha no passado. As pessoas se perguntam, às vezes, né, como que o frango cresce tão rápido e não consideram, né, o melhoramento genético, a alimentação que mudou muito. Então, é importante esses fatores que você trouxe. Felipe, como que é produzida uma vacina, né? E como que ela funciona no desenvolvimento do animal? Tá, uma vacina assim, é um processo extremamente complexo, né? Se a gente lembrar aí nosso último episódio, onde a vacina foi tanto falada como no coronavírus humano, né, o Covid-19, nós tivemos um pouco da experiência da complexidade que é desenvolver uma vacina, né, e como que é a dificuldade de produzir em larga escala. Então, a vacina, primeiro, nós temos que identificar o patógeno. Quem que é o vírus, ou a bactéria ou a toxina que eu estou buscando para apresentar para o sistema imune, para a ave, para o suíno, para o ser humano, para o cão. Quem que é que eu quero proteger? Então, a partir desse momento, eu vou escolher o micro-organismo e esse micro-organismo eu preciso atenuar ele, para que ele não cause a doença da forma que ele é na sua forma indígena, né? A gente chama indígena, que é o comportamento natural dele. Então, uma das formas é essa, de eu atenuar para que esse mesmo vírus ou bactéria entre em contato com o animal e aí o animal, né, o sistema imune do animal reconheça esse micro-organismo de uma forma muito mais branda. Outra forma de se produzir uma vacina são as vacinas que a gente chama de inativadas ou vacinas mortas,
que basicamente eu pego esse micro-organismo, eu inativo ele através de um processo químico, né, ou físico, e a partir disso eu misturo ele em alguma solução que vai reforçar, como ele é um vírus morto, eu preciso de uma solução que a gente chama de adjuvante, que vai reforçar a imunidade quando eu aplico no animal ou no ser humano. Essas são duas formas as mais comuns, né, de produzir uma vacina. A terceira e a mais moderna, né, não a mais moderna, mas na medicina veterinária, pode ser dita que está entre as mais modernas, são as vacinas vetorizadas. Que é uma vacina vetorizada. Eu pego um vírus conhecido, que não apresenta nenhum tipo de patogenicidade, então ele não vai causar nenhum tipo de doença. Esse vírus ele serve como um vetor, por isso o nome vetorizado, que eu insiro um pedacinho do gene do vírus que eu desejo proteger dentro desse outro vírus, um vírus maior, e eu vou ter só um pedacinho dentro do DNA dele, que esse vírus maior, o vetor, ele vai conseguir produzir umas proteínas que são a que o sistema imune vai reconhecer e aí vai eliminar, né, ou vai neutralizar esse patógeno. Legal. E a Boehringer tem todos esses tipos de vacina, né, Felipe? Todos esses tipos de vacinas. E a gente tem, nós temos também dentro do nosso portfólio outro tipo de tecnologia que são as vacinas quimera, que eu consigo colocar mais de um gene dentro e elas acabam sendo uma combinação de 2 ou 3 ou mais vírus, né, para formular essa vacina. Legal, muita informação nova hoje aqui. Então, gente, se vocês quiserem saber mais sobre saúde animal, né, Felipe, vacinas, tudo que vocês tiverem de dúvidas aí, mandem pra gente, seja por WhatsApp, pelas nossas redes sociais, de YouTube, que o Felipe e toda a equipe lá da Boehringer vai tirar essas dúvidas aqui nessas vindas no programa, né, nos próximos dias. Com certeza. Agradeço e a gente fica à disposição, nossa equipe técnica, para qualquer tipo de dúvida e comentário que possa nos ajudar também, a gente fica à disposição. É isso aí. Hoje não deu tempo da gente falar tudo o que a gente gostaria, mas vão ter muitos outros programas aí em parceria para a gente tirar todas as dúvidas de vocês. Então, pessoal, é isso. Continuem se informando sobre a produção animal, através do nosso site e também redes sociais, essas que estão aparecendo aí na sua tela. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais às 11h45. Até lá, tchau para você, tchau para o Felipe aqui também. Tchau, obrigado, Juliana. Ligados e integrados, oferecimento Seara, Salsicha Seara, tudo fica bom demais. Boehringer Ingelheim.